seguindo em frente com fé. Você já se encontrou diante de uma situação que parecia simplesmente impossível? Aquele obstáculo tão grande que você não tinha ideia de como atravessar? Pois é, foi exatamente assim que o povo de Israel se sentiu diante do Rio Jordão. Josué, o novo líder escolhido por Deus, estava guiando seu povo rumo à terra prometida. Depois de 40 longos anos vagando pelo deserto, eles finalmente estavam prestes a entrar em Canaã. Mas havia um grande problema. O Rio Jordão estava transbordando. Era a época da cheia. As águas corriam com uma força absurda e atravessar parecia uma missão impossível. Josué não tinha barcos, não havia pontes, e o povo não estava preparado para nadar contra aquela correnteza toda. O que fazer agora? Foi nesse momento de impasse que Josué deu uma ordem que surpreendeu a todos. Ele disse: "Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês." Em outras palavras, ele estava dizendo: se preparem, porque Deus vai agir. A ordem era clara. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, deveriam ir na frente. A arca representava a presença de Deus, e o povo deveria segui-los, mantendo uma certa distância por respeito e reverência. E então, Josué revelou o plano divino. Quando os pés dos sacerdotes tocassem as águas do Jordão, o rio pararia de correr e o povo atravessaria em terra seca. Tenta imaginar o clima daquele momento. Centenas de milhares de pessoas observando, com o coração acelerado. O som ensurdecedor das águas, o medo pairando no ar, a dúvida. E de repente, os sacerdotes dão o primeiro passo. Assim que os pés deles tocam a correnteza, algo sobrenatural acontece. O rio para de correr. As águas se acumulam lá longe, formando uma muralha, e o leito do Jordão se torna completamente seco. O povo atravessa passo a passo sem sequer molhar os pés. A presença de Deus estava ali, abrindo o caminho bem na frente deles. A travessia do Jordão foi um momento de fé, coragem e confiança pura. Deus não esperou a estação da seca, ele não escolheu o momento mais fácil. Pelo contrário, ele escolheu a época mais difícil para mostrar que, quando ele está presente, absolutamente nada é impossível. Mas você pode estar se perguntando: o que essa história tem a ver comigo hoje? Todos nós temos os nossos próprios Jordões. Talvez o seu Jordão seja uma decisão importante que você precisa tomar, um desafio na escola, um problema na família ou um medo que você precisa vencer. Pode ser um pecado que você tem lutado para abandonar, ou um sonho que parece distante demais. O fato é que, assim como os israelitas, muitas vezes nos sentimos parados diante de algo grande demais para atravessar. E é exatamente nesse momento que Deus nos diz: seja forte e corajoso. Eu estou com você. O segredo da travessia não foi a força do povo, nem a habilidade dos sacerdotes. Foi a fé. O milagre aconteceu no exato momento em que eles colocaram o pé na água. Não foi antes, foi no instante em que eles confiaram e deram o primeiro passo. E é assim que Deus trabalha. Ele não revela o caminho todo de uma vez só. Ele espera que a gente confie o suficiente para dar o primeiro passo. Quando Josué viu aquelas águas se abrindo, ele deve ter se lembrado do que Deus fez com Moisés no Mar Vermelho. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Deus estava mostrando ao povo que nada havia mudado. Ele continuava o mesmo Deus, fiel, poderoso e presente. E essa mesma promessa vale para cada um de nós hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão é o Deus que abre caminhos na sua vida. Sabe o que é mais bonito nessa história? Depois que todo o povo atravessou, Deus mandou que eles tirassem 12 pedras do leito seco do Jordão. Uma pedra para cada tribo de Israel. Essas pedras foram usadas para construir um monumento, um lembrete eterno do que Deus havia feito. Cada vez que alguém olhasse para aquelas pedras, se lembraria: foi aqui que o Senhor abriu um caminho para nós. Atravessar o Jordão é mais do que uma história sobre milagres. É um convite para confiar. Deus ainda faz o impossível acontecer. Mas Ele espera que você dê o primeiro passo. Jesus também nos convida a atravessar nossos Jordões. Lembra quando Pedro foi chamado para andar sobre as águas? Ele também teve que dar o primeiro passo para fora do barco. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia caminhar. Mas no momento em que ele desviou o olhar para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. A diferença está em onde colocamos os nossos olhos. Se olharmos para o problema, o medo nos domina. Mas se olharmos para Deus, o impossível se torna possível. E aqui vai uma coisa importante: a travessia não é o fim, é o começo. Depois do Jordão, o povo de Israel ainda tinha muitas batalhas pela frente.
Mas agora eles sabiam que podiam confiar. Cada passo dali em diante seria guiado pela presença do Senhor. Talvez você esteja prestes a atravessar um novo período na sua vida. Pode ser uma mudança de escola, de cidade, de amigos ou de responsabilidades. Pode ser o início de um novo projeto, um novo desafio ou um recomeço depois de um erro. Deus está dizendo para você o mesmo que disse a Josué. Não tenha medo, eu estarei com você por onde quer que você ande. Talvez você pense, mas eu não sou tão forte quanto Josué. Tudo bem, nem ele se sentia assim no começo. A grande diferença é que Josué acreditou em quem estava com ele. E quando você crê em quem está com você, o medo perde totalmente o poder. Deus não pede que você entenda tudo, ele apenas pede que você confie, que você faça a sua parte, que coloque o pé na água. O resto é com ele. A travessia do Jordão não foi apenas um evento histórico, foi um marco espiritual. E hoje, Deus quer fazer um marco na sua vida também. Ele quer que você olhe para trás e possa dizer: foi ali que Deus abriu um caminho para mim. Talvez o seu Jordão seja algo interno, ansiedade, dúvidas, feridas do passado. Talvez você esteja lutando com algo que ninguém mais entende, mas Deus entende, e Ele está dizendo: confie em mim, dê o primeiro passo. E quando você atravessar, não se esqueça de erguer as suas pedras de memória. Pode ser um testemunho que você compartilha, uma oração de gratidão, um versículo que marcou sua jornada. Algo que lembre a você e a outras pessoas que Deus esteve presente em cada momento. Lembre-se sempre disto. Fé não é esperar que tudo dê certo para então acreditar. Fé é acreditar mesmo quando você ainda não vê o caminho. E quando você der o primeiro passo, o rio vai se abrir. E essa é a mensagem de hoje, galera. Quando Deus te chama para atravessar o seu Jordão, não olhe para o tamanho das águas. Olhe para o tamanho do seu Deus. Ele ainda faz o impossível acontecer. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. É muito importante para a gente continuar crescendo e alcançando mais pessoas com a palavra de Deus. E comenta amém, se você foi tocado por essa mensagem. Que Deus abençoe a sua travessia e lembre-se, siga em frente com fé, porque o Senhor está com você.